Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E o tema desse episódio é sobre desbossificação e a volta da ordem democrática. Bem, que história é essa? Bem, é o seguinte. Bem, um certo dia aí no site da UOL, mais precisamente no dia 25 de dezembro de 2021, aí, colocaram assim, né? Aqui, opinião. Depois de Bolsonaro, é preciso desbossificar instituições e ideias do país. Ou seja, está colocando assim, é a opinião de quem escreveu. Então, não é aquela coisa, né? Não é opinião do site, né? Mas tá na cara que é a opinião do site também. Muito bem, que história é essa? Né? Mais um neologismo aí da imprensa, né? Que tinham colocado aí. Só para dizer assim que a economia, só para não dizer, perdão, que a economia melhorou no governo Bolsonaro, aí colocam assim, a economia despiorou. Aí, com esses neologismos. Agora é desbosificar, né? Todo mundo sabe que aí a oposição chama aí o presidente Bolsonaro de Bozo, né? Então, sabe, né, o palhaço lá, né, o Bozo, né? Então chama eu ali o presidente de Bozo, né? Até faço aí brincadeiras, falar assim, é tudo culpa do Bozo, porque é isso mesmo que a oposição fala, né? É tudo culpa do Bozo que acontece aí no de ruim do país, né? Enfim. E aí quando a imprensa fala desbosificar, né? Claro, minha reação, claro, né, realmente de rir bastante. Mas tem que esse tipo de coisa tem que também ser levado a sério quando se fala isso. Primeiro, né? Você vê claramente aí o lado da imprensa em até chamar o presidente por apelido, né? Fala um negócio de Bozo. E segundo, quando se fala em desbozificar, ele fala assim, instituições e ideias, significa o seguinte, ele fala, né, depois de Bolsonaro, ou seja, quando o Bolsonaro sair da presidência, pode ser agora em 2022, né, ou pode ser, né, em 2026. Enfim, mas aí que é que depois de Bolsonaro, assim, que é que ele fala em desbosificar é o seguinte, vamos apagar aí qualquer resquício aí do que fez Bolsonaro aí ser popular e ser eleito presidente em 2018. Porque é o seguinte, quando se fala nessa questão aí das urnas eletrônicas, tal, com voto impresso, sem voto impresso, as urnas eletrônicas são 100% confiáveis, não sei o que, tal, toda essa discussão. E aí quem fala é do lado, né, quem contesta isso é o lado de quem ganhou a eleição. No caso aí, o Bolsonaro é que contesta isso tudo, porque ele sempre foi a favor da urna eletrônica com voto impresso, tem projeto dele, que aí o STF acabou derrubando em 2018 e tal. Foi aprovado em 2015, acabou derrubando em 2018. Então, mas aí, repare que o pessoal da esquerda não fica contestando como o Bolsonaro ganhou, como ganhou ele a eleição. Eles aceitaram assim, eles aceitaram ali na hora o resultado. Tá, ganhou tal, mas eles não aceitam o que levou aí mais de 57 milhões de brasileiros na época, apertar o número 17 na urna. Ou seja, o que levou as pessoas a votarem em Bolsonaro. É isso que eles não aceitam até hoje. Eles não contestam a vitória de Bolsonaro, mas contestam o que levou as pessoas a votarem nele. Por isso que tá aí falando sempre em fake news, né, aí foi por causa de fake news, não sei o que, inventar, entre aspas, né, inventou contra o PT, não sei o que. Sendo que é o seguinte, cara, negócio de, né, o termo, né, atual, né, fake news, tá? Sempre existiu em eleição, tá? Você falar uma informação falsa sobre, ali a campanha, informação falsa sobre o adversário, sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Mas claro, né, querem como se fosse a um lado só falasse
contra no caso assim, né, a esquerda, claro, né? Quando se fala assim, verdade sobre o que que a esquerda faz e fará, fez, faz e fará, aí é taxado como fake news, né? Dá para ver de que lado está aí a justiça eleitoral brasileira. Porém, aí ficam naquela coisa seguinte: olha, o que levou as pessoas a, né, apertarem 17? Porque a esquerda acha que realmente eles têm ali eles tinham o domínio do povo, do povão. Fala assim do povão. Porque assim, olha, de fato, eles têm domínio da mídia, eles têm domínio ali, dos meios acadêmicos, o pessoal, assim, artistas, a maioria são de esquerda. Então, só que assim, a esquerda achou que tinha. Achou que tinha assim, então, porque aquela coisa, né, só votar assim PT ou no máximo no PSDB, naquela falsa oposição. Aí quando vem Bolsonaro, aí fica contestando até hoje, cara, o que mesmo assim, queimando o filme do cara o tempo todo, chamando aqueles rótulos de sempre, racista, machista, mafábico, né. Cara, inacreditável, gente, que tem gente que fica até hoje, cara. Olha, já passado aí todo o governo, não teve ditadura, não teve gay perseguido, não teve negro perseguido, não teve aí mulher maltratada, não teve nada disso. Muito pelo contrário. Tem gente aí de direita que fica falando que o presidente passa a pauta de esquerda. Hã? E pessoa ainda com essa coisa, racista, machista, né. Inacreditável. Aí continua com isso, cara. Mas enfim, tem coisas que nunca mudam. Mas mesmo assim, olha o que acontece. Aí eles ficam naquela coisa. E quando ele vê assim, o Bolsonaro ganhando assim, a pessoa fica naquela. Fica meio. Cara, o que que a gente. Meu Deus, o que que deu errado, né? Ficam pensando. Claro que eles passaram todos esses 4 anos aí estudando, vendo o que que pode fazer aí pra voltarem ao poder. Claro, né? Aí, claro, teve a pandemia, né? Por que que ficam aí? Por que que só aqui no Brasil usam da pandemia para fins políticos? Porque não tem que derrubar a Bolsonaro, aí tem que taxá-lo de a culpa das mortes é dele, é culpa porque de alguma forma não impediu as mortes, porque é aquela coisa toda. Aí sempre, aí, dentre outras coisas, né, a questão econômica, né? Ah, porque a economia realmente, aí por conta da pandemia, acabou aí sendo muito prejudicada. Mas não, aí tem que dizer que o Paulo Guedes que é incompetente, a equipe econômica de Bolsonaro que é incompetente. Aí ficam falando, aí usam um negócio, aí ali o argumento, né? O argumento do preço. Ah, mas no tempo do Lula, sei lá, a gasolina era R$ 2. Mas só que o contexto era outro, o contexto econômico era outro. Ah, porque aí vem aquela coisa, né, aquela demagogia petista, né? Ah, porque no tempo do Lula, pobre comia carne, pobre andava de avião, pobre entrava na universidade, pobre isso, pobre aquilo, não sei o quê, pobre tinha mais de uma refeição, saiu do mapa da fome, todo aquele discurso. E aí quando pega o imaginário de pessoas assim catando lixo, ah meu Deus, é tudo culpa do Bozo. Como se não tivesse catadores de lixo, né? Infelizmente, né? Eu, em outros tempos. Mas é isso que as pessoas ficam nessa coisa. Caramba, né? Como é que as pessoas ainda apoiam ainda Bolsonaro? Ó, olha os crimes que ele cometeu! Aí vai ver os crimes, é tudo inventado. É tudo por causa de frases e gestos. Eu falo isso desde muito tempo, isso. Todos os crimes, supostos crimes, é tudo baseado em frases e gestos que vão contra certos dogmas ali, né? Seja da pandemia, seja ali de várias coisas. Se falou ali vai na contramão, é chamado o quê? De fake news, de polêmico, aí de ódio, cultura de ódio, discurso de ódio. É tudo isso. É fácil. Fala ao contrário do que aí chama, né? O Beautiful People, Establishment, enfim, tanto faz aí, fala tudo ao contrário, pronto, aí te imputam crimes.
E é por isso que aí tem que fazer o seguinte: eles acham que tudo isso é como se fosse ali uma doutrina. Aí eles chamam até, dão o nome dessa doutrina, chamada de bolsonarismo. Sendo que não existe, esse negócio de bolsonarismo ele não existe. Ele não existe na prática. Quando se fala, né, bolsonarismo, como se houvesse uma doutrina, como se fosse, você negar certas coisas, negacionismo, não é só da negócio da pandemia, não, de muita coisa, né? Falam que aí, o Bolsonaro é negacionista. Negacionista do que o regime militar foi ditadura, entre aspas, assim. Aí, enfim, aí várias coisas, né? Falam. Aí fica que tudo é bolsonarismo, porque é como se fosse todos os eleitores, apoiadores dele seguissem a ele, assim, a seguir cegamente, sabe? Aquela coisa né, de seita, né? Que falam, né? Falam de seita bolsonarista e tal. Quando na verdade não é bem assim a situação. Os ditos assim, a mídia acaba marcando, né? A coisa da linguagem marcada, certo, assim como fosse, né? Certos influencers, principalmente, ali que cresceram na onda de Bolsonaro, que hoje fazem críticas aí veladas ao governo, né, a ministros e tudo mais. E aí eles vão estar marcados como bolsonaristas, porque é como se tivesse uma ligação direta com o presidente, o que não é verdade. Mas aí fica aquela coisa, como se fosse assim, é, é tudo, fosse, ali o Bolsonaro, assim, ele fosse um encantador de serpentes, sabe? Como já falei aqui no Zatomcast, né? Aí você ali é um encantador de serpentes, é um cara, ele consegue manipular as pessoas, o gênio do mal ali. É assim que tratam, né, Bolsonaro ali na imprensa. Aí engraçado que pessoas assim vêm com aquela artimanha que diz, nossa, mas como você é tão inteligente e apoia Bolsonaro, que não sei o quê. É como se essa inteligência tivesse alguma coisa a ver, sabe? Tipo, tem pessoas aí com lá, PhD que aí vota, apoia um analfabeto. Um analfabeto aí, enfim. Ou que votou na Dilma que não sabia falar direito. Então, não tem nada a ver com essa coisa de inteligência. Nossa, eu sou inteligente, então. Você vai votar em político só por causa de ver o QI? Não tem nada a ver, cara. Isso é aquela coisa do seguinte: não, porque. Não, você veja bem, aí somente, Bolsonaro somente. É aquela coisa também, existe aquela coisa da verdade petista, né? Eu falei da paz petista, né? Como se nos tempos petistas eram maravilhosos, mas também tem a paz petista, perdão, a verdade petista, né? Verdade, e os petistas, é como se tudo naquele tempo do PT era maravilhoso. Era maravilhoso esse. Porque eu falei, não, no tempo do PT tinha. Pobre comia carne, pobre andava de avião, pobre ia pra universidade, pobre não sei do que, tinha mais de uma refeição, tudo não sei o que. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O que veio depois é mentira. Tudo mentira. Mentira, é verdade que os blogs petistas contam, o que o Lula fala, do que a Gleisi Hoffmann fala, a Haddad fala, então isso tudo é verdade. Enfim, é isso que acontece. E aí o que querem fazer, né? Quando o Bolsonaro sair da presidência, aí querem fazer o seguinte, vão assim apagar Bolsonaro da existência, assim, literalmente essa coisa das ideias, né? Tipo, aquela coisa, todos os valores que o Bolsonaro acredita, assim, ele de fato, ele tem esses valores patrióticos que veio ali né, como ele é militar, dos valores patrióticos, principalmente, a questão Deus, pátria e família. Inclusive fala um negócio de, porque fala em Deus, aí remete àqueles. Falei no episódio sobre, né, o dos Atomcultos, sobre estereotipação dos cristãos, né? Remete àqueles, o pastor que explora a fé, usa da fé dos outros para ganhar dinheiro, para roubar dos fiéis, e não sei o que, de padre, de não sei o que, de religiosos, principalmente cristãos, né? Aí fala assim, fala em Deus, então então é políticos que falam em Deus e tal. E aí oprimir as pessoas, tudo mais, ele vai para a religião e começa. Aí faz aquela coisa, tanto que aí chama, né, o governo Bolsonaro de quê? De ditadura militar neopentecostal. Olha só. E neoliberal, neofascista, enfim, por aí. Tô falando sério.
Parece uma hipérbole do esquerdista, mas não é hipérbole. Ele fala com um tom de seriedade. Tá lá, pega qualquer universidade aí, tá lá, a ditadura fascista, neopentecostal, não sei o quê. Levam justamente porque, cara, o presidente ele tem muito essa. Muito ligado assim, apesar dele ser, né, católico e tal, por causa da esposa, ele é muito ligado assim a uma igreja evangélica e tal. Enfim, aí pronto, fala logo, lá, que tá por trás de Bolsonaro aí são os pastores lá tal, enfim. Aí sempre remete a isso, né? E aí fala negócio dos militares, né? Por causa do regime militar, que falam que aí foi aí um período de ditadura, aí fala, se chega um militar no poder, pronto, é ditadura, aí pronto, né? É ditatorial. E é isso que querem aí, tirar esse tipo de coisa que eles consideram bolsonarismo, né? Esses valores que não tem nada a ver, porque assim, só porque um político que virou presidente, assim, acaba aí tendo assim esses valores, porque você vê assim o passado todo realmente tinha. Pode ter algum ali momento no passado que o pessoal da direita está usando muito, ele ter sido a favor de uma pauta de esquerda ou de líderes de esquerda, mas sempre seguiu, aí na carreira política sempre seguiu esses valores, que aí a imprensa coloca como se fosse ali algo assim, apenas na personificação do ali de Bolsonaro, pronto, eles criam o bolsonarismo. E aí, para isso, se ele sair da presidência, tem que tirar todo esse tipo de valores. É como se fosse tudo isso relacionado a Bolsonaro, quando não é. A questão da fé, a questão do patriotismo, a questão aí da família, isso e depende de político. Mas querem colocar isso aí, personificar em um político. Só para dizer que isso é ideológico. Quando na verdade não é. Quando a gente fala, por exemplo, em chavismo, por exemplo, Chavi, né? Fala assim lá na Venezuela. Ali, na verdade, assim, o Hugo Chávez foi um ditador venezuelano, tá? O ditador foi, né, militar, tudo mais. Só que ele tinha ali, ficou tantos anos aí no poder na Venezuela, porque tinha lá, ficou tantos anos e tinha ali um modo de governar o país, né, de forma ditatorial. Tinha ali uma doutrina, aí tudo mais. E aí veio, depois que veio falecer, veio o Nicolás Maduro, aí tá seguindo mais ou menos o que Chaves está fazendo. Então, a diferença aí. Agora, dizer que há o bolsonarismo, né? Aí tem, pegar assim, certos valores, associar aí a Bolsonaro, aí temos que tirar esses valores como se fosse relacionados a político, né? Tanto que tem, eu me lembro lá você sempre tem lá os esquerda falando, não quero, não vou usar a camisa do Brasil, porque isso é coisa de bolsominion. É assim, esse é um nível de loucura, né? Eles acham que você ostentar assim, a bandeira do país é coisa relacionada a um político. Aí a imprensa quer isso, né? Quer que isso seja retirado aí, né? Ou seja, a gente só. Todo mundo lá com a bandeira de um partido, ou, ou seja, assim, ou seja, né, a bandeira vermelha. É isso que a imprensa quer, né? E quando se fala, né, de desbosificar as instituições, porque é o seguinte, principalmente quando se o caso assim, principalmente no lado assim ali da justiça, ali do direito, né? É quando assim, no caso, quando não conseguem achar nada contra a família Bolsonaro e a favorável à família Bolsonaro, coisa que é bastante rara. Aí falam que as instituições estão parelhadas por Bolsonaro. Lembra lá do Sérgio Moro, como ele saiu lá do governo? Ele saiu daquela forma falando que Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, quando na verdade não se provou nada. Justamente por causa disso, achando que. Aí quando vai atrás né, assim, de político de esquerda ou desafetos de Bolsonaro, a PF, quando aí realmente pega corrupção, aí fala que a PF bolsonarista, a PF bolsonarista, que não sei o quê. Ou quando teve a troca de comando nas Forças Armadas, e aí, por exemplo, quando teve
o ministro da perdão, da Defesa, né? Aí foi trocado, né? O general, era o general Fernando Azevedo Silva e trocou por general aí Walter Braga Neto, que é muito alinhado a Bolsonaro. Aí falaram: "Ah, Bolsonaro está aparelhando a também as Forças Armadas", que é um, digamos assim, um sonho antigo do Lula, aparelhar as Forças Armadas. Enfim, mas aí, olha que coisa, é assim que falam, né? Só porque tem assim, a linha, assim, em cargos chefes, né? Perdão, em cargos aí chaves, né? Aí ter aí pessoas alinhadas ao presidente Bolsonaro, é pronto. Isso aí é aparelhamento, sendo que, na realidade, ali tudo tá bastante aparelhado pela esquerda, principalmente nos cargos mais assim, mais baixos assim, mais de base assim, principalmente, né, falando do MEC, né, o Ministério da Saúde, por isso tanta dificuldade aí quando aí na gestão aí na pandemia, na gestão no âmbito federal, claro, tanta coisa, né, tanta coisa desencontrada, é muita coisa realmente que ao, né, Ministério dos Direitos Humanos, é muita a coisa aparelhada ainda pela esquerda, principalmente de grupos de interesses do setor privado que agem ali em ministérios. Isso aí alinhados à esquerda. Então, como é que pode dizer assim, vamos desbozificar as instituições? Na verdade é o seguinte, vamos assim tirar as pessoas que são alinhadas ao tal do bolsonarismo. Enfim, é isso que tem essa coisa da desbozificação das ideias e das instituições. E aí, para finalizar, aí faz essa questão, por que fala assim da ordem, da volta da ordem democrática, né? Porque eu acho isso, né, que nos tempos aí do tucano-petismo era a democracia, os tempos da democracia. Aí quando não é de nenhum lado nem de outro, dessa falsa oposição, a gente chama aí de teatro das tesouras, aí pronto, aí é um período de opressão, de ditadura, de autoritarismo, toda aquela conversa, né? E aí para isso que querem aí é a volta aí do petismo e também do tucanato. Aí querem a volta aí desse, né, cada um dos modelos aí de esquerda no país. E aí não haver assim espaço para o tal do bolsonarismo, né? Então por isso que aí, se eu voltar aquele jogo das tesouras, teatro, tanto faz, estratégia, tanto faz, e aí vai ter aí a volta do Estado democrático aí né, a ordem democrática no país. Aí, enfim, é aquela coisa aí quando não há, assim, as outras instituições não querem aí atrapalhar tanto, porque é aquela coisa, né, falam que Bolsonaro é atacar aí as instituições e tal, quando na verdade acaba contestando totalmente ali a instituição STF, ali acaba atrapalhando muita coisa do governo. Mas aí é taxado como um ataque às instituições. Enfim, aí querem a volta dessa ordem democrática, a ordem onde só havia aí, né, as esquerdas no poder, assim, revezando no poder, ou seja, né, a volta do tucano-petismo. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.